Os alunos do CRUSP receberam o kit. Está ao vivo já. Estamos ao vivo. Esperar um pouquinho. 2 segundinhos só para a gente... Acho que eu estou usando tanto meu celular que ele está ficando preto. Pessoal, boa noite. A gente está, mais uma vez, né, mais um dia de pensar nisso. Vocês sabem que a gente geralmente faz esse programa pelo YouTube, mas logo mais a gente vai disponibilizar esse nosso bate-papo, que é, na verdade, aí contornado por análises críticas em relação a notícias que a gente vai vendo durante a semana. Como a gente está nesse momento trágico do país, né, e do mundo, de pandemia de Covid-19, a gente tem feito esse programa quase que diariamente, um dia sim, um dia não, e hoje foi um dia bem agitado, né, um dia onde o Ministério da Saúde foi à TV, enfim, foi às redes sociais e fez um pronunciamento bastante longo, com dados sobre a pandemia de Covid no país. E, claro, a gente também vai trazer agora aqui, vai bater um papo sobre a postura, né, do ministro da Saúde, o Mandetta, que ao nosso ver aqui mudou bastante, né, em relação às primeiras semanas, pelo menos até a semana passada, né, a postura de apoio ao isolamento social, apoio irrestrito mesmo ao isolamento social, e a gente viu que, infelizmente, o Mandetta nada mais nesse momento, pelo menos, mais um puxa-saco desse presidente que está indo. Né? E aí eu queria que a gente começasse falando, a gente vai falar mais disso, estou aqui só citando, a gente vai falar de outros assuntos também, mas eu queria que a gente começasse falando e cumprimentando aqui os nossos colegas, e hoje a gente tem também mais um reforço aqui do Rio de Janeiro, que é o Márcio Anastácio. Marcinho. Olá, tudo bem? Marcinho, boa noite para todos vocês. Muito legal. Marcinho vai falar com a gente um pouquinho sobre o panorama do Rio. Acho que o Márcio já pode começar, né? Cecília, Emílio, que já são velhos conhecidos aqui das telas do Pensa Nisso. Oi, gente, tudo bom? Oi, gente. Começa aí, Márcio. Márcio ficou congelado, gente, a internet. A internet está dureza, hein? Esses delays, né, que a gente está vendo aí em todas as coisas de streaming desde a semana passada, né, então ficou um pouco congelado, talvez ele já volte, mas enquanto isso a gente pode ir comentando outras coisas. Daqui a pouco o Márcio vai trazer o panorama do Rio de Janeiro. Deu uma desconectada, mas agora, voltei. Sim, muito bem. Instabilidade na internet, mas já voltamos, né? Então, queria abrir aqui a minha participação agradecendo a vocês que estão acompanhando a gente até uma hora dessa, né? Um longo dia de cobertura, mais um longo dia de cobertura dessa pandemia mundial e agradecer essa companhia de vocês. A gente aqui no Rio de Janeiro também está vivendo o Rio de Janeiro é a segunda cidade com o maior número de casos, né? Para atualizar vocês sobre a nossa situação aqui no Rio de Janeiro, a gente hoje tem 13 mortes provocadas, né, por conta do coronavírus, mais de 500 casos confirmados e 33 casos de morte em investigação pela Secretaria Estadual de Saúde, em decorrência, a Secretaria está investigando se essas 33 mortes foram em virtude do coronavírus. Então, o panorama é esse, é alarmante, né, porque os números só crescem todos os dias. Mas hoje, o governador Wilson Witzel decretou o isolamento social, né, na verdade, prorrogou por mais 15 dias. Kátia, Cecília e Emílio, hoje as redes tremeram, né, com esse posicionamento do Wilson Witzel, né, que foi para as redes sociais anunciar essa medida e abre aspas. E ele falou através de suas redes, abre aspas, não serei responsável pela morte de milhares de pessoas, fecha aspas. Essa foi a manchete dos principais jornais aqui
do Rio de Janeiro hoje, a fala do Wilson Witzel ao falar sobre a prorrogação do isolamento social, né, em franca oposição ao presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Lembrando que Wilson Witzel, que se elegeu na aba do Bolsonaro, né, na aba dessa onda de ódio bolsonarista, hoje faz oposição ao Bolsonaro e já se declarou pré-candidato a presidente em 2022. Né? Então, essa oposição aí não é pensando apenas no povo, é pensando em polarizar com a posição do presidente da República, o Bolsonaro. As reações dessa declaração do Witzel foram as mais diversas, né? O campo de apoio ao Witzel aqui no Rio, e, na verdade, até pessoas que não se colocavam nesse campo, mas introjetaram e enxergaram o Witzel no meio de uma pandemia, no meio dessa confusão toda, como um estadista, né? Então, o Witzel, ele foi hoje super elogiado, o Witzel está vivendo um momento de alta, mas é importante lembrar que o Witzel foi o governador que foi eleito através da violência política, né, e das declarações de ódio, né? Witzel foi... Oi, tudo bem? Tá tudo certo? Tudo certo. Tá, né? A gente está aparecendo aqui as participações. Eu convido vocês a compartilharem esse live com seus amigos, nos seus grupos, e a gente volta falando sobre a repercussão da prorrogação do decreto do Witzel, que prorrogou por mais 15 dias o isolamento social aqui no Rio de Janeiro. O campo progressista também reagiu, viu, Kátia, Emílio e Cecília? Muitos lembraram hoje que Witzel foi eleito em uma onda de ódio, né, que ele se assemelha muito aos posicionamentos fascistas do campo bolsonarista, e não tem nada de bonzinho, né? O Witzel, enquanto isso, uma informação de bastidor que a gente conseguiu hoje para os jornalistas livres, para esse live do Pensa Nisso, uma informação de bastidor que a bancada os deputados da base aliada do Witzel na Assembleia Legislativa do Rio, no meio dessa crise, tentam articular medidas para privatizar a SEDAI, que é a concessionária, que é a empresa aqui que abastece o Rio de Janeiro, né, que é uma empresa pública do Rio, e o Witzel está se movimentando aí para poder fazer... Esse processo já vinha, né, essa vontade do governo do estado do Rio de privatizar a SEDAI, que é a empresa que fornece água para a população, e no meio desse caos, ele tem estimulado a bancada favorável a ele a botar esse assunto na pauta, né? Lembrando que os deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro estão sem sessões presenciais, estão fazendo sessões através de forma remota, né? E aqui o Witzel hoje viveu um bom momento, Kátia. Eu acho que... Eu queria ouvir um pouquinho a Cecília e o Emílio também, mas é muito simbólico que hoje, agora à noite, nos telejornais, eu assisti um pedaço de alguns aí, o Witzel e o próprio Crivella tenham sido descritos como os salvadores da pátria e das vidas, né, dos cariocas. Então, a gente viu ali no próprio Jornal Nacional a transcrição do tweet do Crivella, por exemplo, que é aquele Fique em Casa, e também essa fala que o Márcio descreveu aí agora, não é? Também já é ali reproduzida, não é? Na íntegra, quase, Márcio, exatamente desse momento que você diz, que ele disse que não vai... Exatamente isso que você falou, mas a gente tem que lembrar, gente, o seguinte, né? Que assim como em São Paulo o Dória vem se pintando como o anjo salvador de vidas dos paulistanos, dos paulistas, o Witzel vem fazendo a mesma coisa, e se a gente for analisar esses territórios de governo, Rio e São Paulo,
Eu queria deixar a pergunta, que é a seguinte: quando foi que o Witzel se preocupou, quando foi que algum governador no Rio de Janeiro se preocupou com os favelados? Então, pois é. Né, não é em tempo de Covid que a gente vê uma mudança assim de uma semana para outra, né, que esses caras ficaram sendo bons samaritanos. A mesma coisa para o Crivella, que é, na verdade, o representante, não é, do que há de, desculpa os evangélicos, mas a gente sabe que ele faz uso dos processos pentecostais, das igrejas, para oprimir pessoas, para, enfim, tudo que a gente já sabe que acontece, né, nesse sistema, não é, das igrejas. Então, é muito estranho que esses 3 governadores, esses 3 chefes aí, esses 3 gestores, o Crivella, o Witzel e o Dória, tenham características muito parecidas, não é? E nunca, em tempo algum, o governo do estado aqui em São Paulo está há 25 anos com o mesmo partido no poder, né? Não tem nada de bonzinho, como está dizendo aqui, alguém disse aqui, a Angélica Castro, nada de bonzinho, alguma coisa tem, Angélica Castro dizendo, né? Eu acredito nisso também. Então não seria de uma semana para outra que a gente teria esses caras aí travestidos, não é? De bons samaritanos, de interessados em preservar as vidas, não é? A gente vê como que tá, Márcio, acho que você deve ter algum informe das comunidades, você pode falar daqui a pouco, das favelas. Claro, tem sim. Nós temos um panorama... Não tem nem água para lavar a mão, não tem, é uma coisa muito louca, isso não é um problema, é um problema estrutural, né? Então, como é que agora a Witzel vai à TV, Crivella e Dória e companhia fica polarizando com o Bolsonaro? Claro, é campanha adiantada, tá na cara, descaradamente, campanha eleitoral adiantada, se aproveitando de um processo trágico que pode matar milhões de pessoas no país, né, nos 2 maiores estados da nação, enfim. Pois é. Então, só para antes de passar para Emílio e para Cecília, eu queria, Kátia, passar para vocês um panorama dessa conversa que eu tive hoje, antes de entrar aqui no ar com vocês, com as pessoas que viram essa notícia, viram a reação aqui no Rio de Janeiro de algumas pessoas que querem se mostrar... porque também tem um movimento de dizer assim, não, vamos juntar todo mundo que é contra Bolsonaro. Tá, mas eu acho que o bolsonarismo ele é maior do que o Bolsonaro. Eu acho que, na verdade, a luta que tem que ser feita é contra o bolsonarismo, que ameaça as instituições. Não adianta o Witzel se fazer de bonzinho no meio de uma crise, porque a gente sabe que depois que tudo isso passar, ele vai continuar ameaçando as instituições, vai continuar ameaçando os direitos constituídos e tudo mais. O que é que acontece? Conversamos hoje com algumas colaboradoras aqui dos Jornalistas Livres no Rio de Janeiro, que estão espalhadas pelas favelas e periferias e pelas regiões do Rio, e nos deram um panorama sobre a situação, né? A Vanderleia Aguiar, que ela é comunicadora popular, frequentemente manda conteúdo para a gente aqui nos Jornalistas Livres, mora no Morro dos Macacos, que é no centro do Rio, né? Centro do Rio que eu falo é no Rio de Janeiro, nas áreas mais... Não é uma área de difícil acesso, né? O Morro dos Macacos fica na Zona Norte, na verdade. Mas é próximo ao centro, entendeu? É uma região de fácil acesso, vamos dizer assim, próximo da Tijuca. E ela me falou que em alguns pontos do Morro dos Macacos, há alguns dias não chega água na parte mais alta. Então, como é que se pede para a população ficar em casa, lavar as mãos, se nem água chega, né, nos lugares? Mônica Cunha, que é da Zona Norte, da periferia também da Zona Norte, está em contato com várias mulheres negras que, em suas casas, na maioria dessas mulheres, tem 4, 5 pessoas morando em casas de aproximadamente 2, 3 cômodos no máximo, 3 cômodos no máximo. Falou também que essa realidade se repete em várias localidades do Rio de Janeiro. E não tem previsão do governo do estado, a gente não vê nenhuma medida anunciada em relação a isso, de atender essas áreas.
onde o abastecimento é precário, para poder fazer com que essa medida simples, né, mas extremamente eficaz de lavar as mãos, possa ser cumprida. Porque não adianta cobrar da população, inclusive aí eu destaco que é um erro também de muitos atores aí, atrizes do campo progressista que fazem essa campanha, lave as mãos, fique em casa, lave as mãos quem puder, né? Fique em casa quem puder ficar, né? Porque, infelizmente, ainda é um privilégio, né? Então, essas mulheres hoje me falaram, tem um áudio, inclusive, da Wanderleia, quem nos acompanha no Instagram dos Jornalistas Livres e no Facebook, eu coloquei lá um áudio dela, porque, enfim, elas não têm muito costume de gravar vídeos, mas mandaram áudios para a gente, falando sobre essa realidade. Então, lá no Instagram dos Jornalistas Livres, no Facebook também, vocês encontram esse relato. Do Morro dos Macacos, no Rio de Janeiro, a gente vai para a Baixada Fluminense. Na Baixada Fluminense, nós conversamos com Ivanete Silva, que é também professora da rede estadual, está isolada, é concursada, mas é uma mulher negra ativista, militante, tem contato com os movimentos de base, que faz parte fundadora do Movimenta Caxias, né? E também nos relatou que em vários lugares da cidade voltou a ter aglomeração maior do que estava tendo depois daquele pronunciamento do Jair Bolsonaro, né? A população está confusa. E o prefeito de Duque de Caxias, a cidade onde ela mora, e foi de lá que ela falou, uma cidade da Baixada Fluminense, além de faltar água, falta informação, Kátia, porque o prefeito, segundo ela, que é o Washington Reis, não tem alertado a população sobre essa questão de uma forma eficaz, e parece que deixou a população de Duque de Caxias à míngua, né, à mercê da própria sorte e das informações que passam na TV, que começam a ser desencontradas, né, porque se uma autoridade fala uma coisa e uma outra autoridade fala outra coisa, as pessoas não sabem o que fazer. Então, a realidade aqui no Rio de Janeiro, para finalizar, é de que as pessoas voltaram para as ruas com mais força, é claro, não está aquele movimento normal, tem muita gente de quarentena assim em casa, mas aos poucos parece que as pessoas começam a voltar para a rua, e isso é extremamente preocupante, né? Infelizmente, essa é uma realidade aqui no Rio de Janeiro, e mais ainda preocupante é a realidade da favela. Acho que travou o Márcio, né? Vocês podem comentar, Cecília e Emílio. A gente tem estabilidade na internet, Cissa. Kátia, eu queria começar, aproveitar, se você me permite, aproveitando que tem bastante gente vendo, amanhã, às 5 horas da tarde, Jornalistas Livres vai fazer uma live junto com funcionários, servidores públicos municipais do Sincep, que é o sindicato dos servidores públicos municipais aqui da cidade de São Paulo. Então vai ser bacana, a gente fez ontem uma entrevista com um desses servidores já, sobre essas questões, a questão dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, né? São equipamentos que estão faltando para os servidores públicos municipais poderem trabalhar com segurança, principalmente esses que estão na área da saúde, que estão na linha de frente. Então vai ser uma live bem bacana, amanhã às 5 da tarde, vai ser transmitido pelos Jornalistas Livres e pelo Sindicep, né? E na segunda-feira a gente vai entrevistar também, ao meio-dia, uma psicóloga do SEDES, uma psicanalista do SEDES. Aí eu queria deixar esses informes aí. Mas você já vai sair, você já está deixando informe? Não estou entendendo. Eu queria deixar já, nem comecei ainda. Ainda vou começar. Eu queria deixar isso para aproveitar que tem bastante gente assistindo, enfim. Para o pessoal se ligar. Então, já se ligar que vai ter uma programação constante aí, também aqui de São Paulo. Eu queria, sobre essa questão
história não, mas esse relato que o Márcio tá nos dando, eu queria comentar o seguinte: eu estava também, agora há pouco, conversando com o pessoal do Rio de Janeiro, e estava conversando com um morador da Zona Norte, né? E perguntei, porque eu ouvi alguns relatos de que tinha muita gente na praia hoje, né? E aí, o que eu percebo, colhendo informações de um lado e de outro, ou seja, de diferentes pontos de vista, de diferentes olhares aí para a cidade, dos relatos que eu tive hoje, de que tem uma disputa também sobre isso, né? Sobre esse meu amigo disse que foi de lá da Zona Norte até Copacabana, e ele viu muito pouca gente, que todas as barracas estão fechadas. Ele também é dono de uma barraca de praia, todas, porque tem uma multa pesada para os barraqueiros, né, que são da orla, as barracas oficiais, enfim, então, que tem uma multa pesada para esses barraqueiros, então todos estão fechados. E tem gente indo à praia, sim, tem, mas ele disse que também tinham policiais pegando as pessoas mesmo e reprimindo para que elas voltassem para casa, né? Então eu percebo que tem uma disputa aí também sobre isso, né? Porque, como o Bolsonaro está nessa narrativa e o Crivella também estava permitindo que as pessoas fossem para a rua, ou dizendo que já ia terminar, quero entender, porque ele também faz falas, ele é como o Bolsonaro, né? Ele faz falas confusas sobre isso, né? Uma hora em apoio ao isolamento, outra hora contrariando o isolamento. Então, acho que tem uma disputa sobre essa narrativa de se as pessoas estão voltando ao trabalho ou não. Hoje eu falei também com 2 cabeleireiros da cidade de São Paulo. E um estava falando, as pessoas estão começando a voltar, eu acho que eu vou voltar a atender na terça-feira e tal, aos poucos. Então, assim, as pessoas estão se testando também, né? E aqueles que estão mais necessitados de pagar um boleto no dia 5, no dia 10, e que teria que ter entrado dinheiro nessa última quinzena de março para que ele fizesse esse pagamento, está pressionado e está querendo testar esses limites também, né? Então, queria que o Márcio contasse aí um pouco. Eu sei que ele também está no isolamento, mas que narrativas que ele tem ouvido aí, se é realmente isso, se a cidade realmente está vazia, se as pessoas estão entendendo o que está se passando, ou se as pessoas estão acreditando direto no Bolsonaro. A gente sabe que o Rio de Janeiro é um território do Bolsonaro, né? É o berço do bolsonarismo, dos bolsominions, enfim. É isso aí. Vou aproveitar antes do Emílio começar a falar. Emílio, vou ler alguns comentários aqui. Tem um comentário da Marizilda, acho que era bora botar Sindicato dos Servidores Públicos Municipais para falar, dar voz a quem pode falar sobre o que o governo municipal, o governo estadual, de fato estão fazendo, bem legal. A Mônica Van de Camp, essa responsabilidade do presidente é muito perigosa. Davi Alves, adoro essa obrigada. A Simona Tiolini, está criticando o Bolsonaro, mas vai sacar os R$600. Governo é contra o povo, né? Então, Simona, acho que a gente precisava debater, fazer um programa só sobre a questão do renda básica, né? Está mal informada, esse não é projeto do Bolsonaro, está mal informada. Ele tomou uma rasteira sobre isso, né? Porque primeiro, Simona, que o projeto não é dele, né? Primeira coisa. Ele queria dar R$200 só e disse que dava para comprar 2 cestas básicas. Mas, enfim, é para um outro programa, eu acho, não? Acho que um especial, você teve uma ótima ideia. Vamos fazer. Acho que pode ser. E aí tem a Mônica Van Camp de novo, fazendo carreatas, a mando de um responsável que exige o fim do confinamento. Eles têm em comum um perfil, são hipócritas, mas a estupidez acabará em breve, forçosamente, estarão em casa fechados e lamentando esse momento, pois serão os responsáveis pela disseminação do vírus e, consequentemente, culpados por milhares de óbitos. Eu não levo essa culpa, nem eu, Mônica, nem eu. Emílio. Então,
Eu vou falar um pouquinho mais, de maneira mais genérica, mas para tentar entender um pouco o que o Márcio está falando. Porque o que acontece é o seguinte, tem uma disputa, no que eu vou chamar aí no campo do mercado, que um setor bolsonarista, mais bolsonarista, de raiz, quer de todo jeito o fim do confinamento. E há um outro setor que o Dória e o Witzel, de certa maneira, compram, que é ligado a outros setores do mercado, que acha que a crise tem que ser enfrentada logo. Está seguindo a cartilha do FMI, na verdade, né? Então tem uma disputa aí, né? Eu concordo que tem que ser enfrentado, o bolsonarismo ele é maior do que o Bolsonaro, eu entendi. Só que tem essa disputa também, ela aparece do ponto de vista político, tanto na ação do Dória quanto do Witzel frente ao Bolsonaro, que claro que também tem fins políticos. E a ação do Bolsonaro também tem fins políticos eleitorais. Isso eu acho que é uma coisa. A segunda coisa, que eu acho importante tocar no Rio de Janeiro, é que, nesse momento, o Carlos Bolsonaro está se filiando ao partido do Crivella, não é, Márcio? Isso, justamente, a gente tem Então, essa variável, né? Depois eu retomo, mas estou anotando tudo aqui. Então, porque o que acontece? Isso mostra que, apesar das diferenças, eles estão juntos no mesmo campo para a eleição municipal. Então, não tem tanta diferença assim, na verdade. O que eu acho, assim, o que está acontecendo é que os governadores também, eles estão com medo, porque, obviamente, o Witzel sabe que se o número de mortes aumentar, a responsabilidade vai ser dele, né? Ele sabe que vai ter que pagar uma conta política pesada. E o Dória também. Vamos ser claros aqui entre nós. Então o que acontece é que esse medo faz com que se adote um outro discurso. Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque o discurso está mudando, porque agora o que nós estávamos falando, de certa maneira, o Paulo Guedes acabou de falar, que todo mundo tem que se unir pelo Brasil. É até piada. Mas a gente tem que tomar uns certos cuidados de como é que eles estão usando os discursos, porque eles estão sendo encurralados para a parede, estão na defensiva, e estão tentando mudar suas narrativas, né? Então, eu queria ponderar isso e dizer o seguinte, o que eu vejo, também concordo com a Cecília, que tem na periferia, especialmente, entre os mais vulneráveis, porque, veja, gente, nenhuma medida efetiva chegou às pessoas até agora. Muita coisa foi anunciada, mas o que efetivo chegou? Nada. Os R$600 chegaram na casa das pessoas? Não. Que essa é a parte do governo, né? Exato. Botar isso na prática é a parte do governo. A ampliação do Bolsa Família chegou, eles colocaram os 3 bilhões de crédito, isso eu vi, mas eles não abriram, eles não gastaram mais, eles não empenharam, então significa que eles não colocaram mais gente no cadastro, efetivamente. Então o que acontece? Muitas dessas medidas do pacote, elas não chegaram de maneira efetiva. Ontem a gente mostrou a questão dos bancos também, né? Então, o que eu estou tentando pontuar é que se o governo está agindo de forma muito lenta, entendeu? E na verdade, a pauta do governo não é mais a pauta do Guedes. Na verdade, o Bolsonaro não manda nada. Quem está fazendo a pauta dos R$600, do PPC e de tudo mais, é o Congresso Nacional, que se cansou do Bolsonaro e resolveu botar um pouco de ordem na coisa, porque ele percebeu que o governo estava perdido. Essa é a real da situação que a gente está vendo. Então, eu estou pontuando isso só para a gente pontuar as tensões que tem e também ajudar o Márcio aí um pouco nessa coisa da luta política no Rio de Janeiro, no meio de toda essa confusão, porque tem eleição municipal, uma zona só. Isso, justamente. Quer voltar, Márcio? Você tinha mais um dado, né, para falar. Acho que seria legal agora você dar. Acho que a gente depois poderia, no final, Cissa, repetir quem são os próximos entrevistados. Não, eu vou repetir no final. Tem outros fora esse, a gente pode fazer um informe mais completo e dizer, gente, assim, que a gente tem tentado diariamente fazer essas transmissões ao vivo, pelas plataformas dos jornalistas livres, aqui no Facebook, mas muito mais no YouTube. Eu acho que é importante que vocês compartilhem já. Quem ainda não compartilhou, compartilhe, copie o link, jogue em outros lugares. A gente já está ficando
meio tardio, né? Já são 22 horas e 45 minutos. A gente começou com um pouco de atraso hoje. E assim, o dia inteiro a gente tem trabalhado muito demais, não é, Cecília, Emílio, Márcio, do Rio de Janeiro. E outra coisa que eu queria sugerir aqui, para além da questão do especial Renda Cidadã, é que a gente fizesse também um especial Rio de Janeiro, né? Acho que a gente tem que falar, porque o Rio, ele abarca, assim como São Paulo, uma grande parte dessa história toda da pandemia do Covid-19 que se transversaliza com a questão do uso político das possíveis próximas eleições, a gente não sabe. Mas sabe o que eu queria que a gente comentasse agora um pouquinho? É sobre a questão do Mandetta. Eu acho que é o grande tema de hoje, não é? O fato do Mandetta ter realmente aí, no popular, quando a gente quer falar que uma pessoa está com medo ou está voltando atrás na sua posição, a pessoa está arregando, né? Então, arregão. Exatamente. Lá no Nordeste se fala arregão. Arregando. Eu não sei aí em São Paulo, mas no Nordeste o Mandetta é arregão. Arregão. Então, chamaram o Mandetta de Arregão, o ministro Arregão, o secretário Arregão, equipe Arregona, enfim, todas as variáveis que existirem nessa palavra. Vocês chegaram a ver o que ele falou sobre a questão do isolamento social? Emília, com você. Eu estava acompanhando outras coisas e não vi a fala dele. Você viu, Cissa? Você chegou a ver? O Mandetta disse que o isolamento total seria um desastre, né? Que o isolamento absoluto seria um desastre. Essa fala, eu não sei, cara, depois você me fala o que você pensa, mas o que eu percebo é que eles criam uma confusão, uma confusão na fala que é talvez proposital, mas porque a situação do Mandetta não está nada fácil, inclusive, eu acho. Mas, assim, porque quando ele fala que o isolamento total seria um desastre, o que ele quer dizer com isso? Ele está colocando quem aí? Ele está colocando os lixeiros, a turma da limpeza da cidade, da limpeza urbana? Ele está colocando os médicos? A escola, eles dizem que já tiraram, não é? Porque eles apresentaram um programa, um estudo de uma reabertura que ainda não foi acatada pelo Bolsonaro. Parece que eles funcionam em 2 andares, né? Como se o Mandetta estivesse aqui, aí de vez em quando o Mandetta faz umas concessões e passa um pano para o Bolsonaro, de vez em quando ele volta atrás e aí vai lá e tenta manter uma relação com as sociedades médicas, né? Porque ele é um cara respeitado, que tem tanto é que tem um respeito da sociedade médica, tanto é que mesmo no começo dessa crise, ele vinha sendo reaprovado várias vezes, virou jargão jornalístico falar que apesar das bobeirinhas do Bolsonaro, o Mandetta estava ali cumprindo o seu papel e tal. Só que acontece que o Mandetta também foi cometendo alguns deslizes e a gente não conhecia o Mandetta como um gestor, né? Porque ele era um deputado, ele sempre foi um político também. Então, aí quando você vai ver, ele também começa a perder o pé, né, da situação. Não, ele se revela, né? Ô, Cecília, e os secretários, só para eu terminar, os secretários estaduais de saúde fazendo toda a narrativa junto com os seus governadores e tal, e quando eles foram perdendo o pé, que ele começou a tomar bronca do Bolsonaro, ele, como um Bolsonaro raiz, porque todo mundo, mesmo no mundo médico, sabe que ele é um cara reacionário, um cara de direita, não é à toa que ele foi aceito lá naquele grupo, que não aceitou ninguém, nem mesmo de segurança, que fosse um pouquinho mais progressista. Então, ele só foi aceito lá porque ele era um cara de confiança da direita, dessa extrema-direita, dos filhos do Bolsonaro, dessa cúpula. E aí ele está agora pendurado na brocha, né? Porque ele não sabe se vai para um lado ou se vai para o outro. Eu acredito que ele fez uma opção já, que é pela vida política dele, porque
eu acredito que essa validação que ele tinha como um técnico, um cara que conhecia o sistema do SUS, enfim, ele não consegue mais voltar para esse ponto do qual ele partiu há um mês, entendeu? Ele agora fez a escolha política de abraçar o discurso do Bolsonaro, custe o que custar, para se manter no cargo. E essa pressão também vem do sistema particular de saúde que elegeu ele, e lá, porque eles querem esse cara lá. Eles também querem esse cara lá. Então, é muito preocupante, é triste, é muito triste, porque é um cara que nunca defendeu o sistema único de saúde como uma ferramenta popular, né, de acesso à saúde, ou seja, como e de Estado, né, uma ferramenta do Estado, de ação do Estado, e é muito triste, né? Só como um exemplo, você vê, eu estava vendo uma entrevista do Biratã no jornal Valor Econômico, e ele falava que ele foi afastado, ele está afastado, ele está atendendo só afastado mesmo, ele não vai direto, ele tem mais de 60 anos, então os residentes vão lá no INCOR, entrevistam, fazem todo as análises clínicas, e ele fica atrás, ajudando, auxiliando, o que não aconteceu na rede particular. Os médicos mais idosos estão lá na linha de frente, estão lá atendendo. Então, assim, a doença não é política, mas a forma de lidar com ela é política pura. Vanderlei, a gente não acha que comunistas é xingamento, viu? Então fica tranquilo, pode escrever quantas vezes você quiser. Eu acho o seguinte, esse negócio do Mandetta, tem uma coisa para falar para vocês antes, Marcinho, você queria falar, mas vou só dizer. Ele falou que na semana que vem eles devem soltar algum plano para que o isolamento social, a quarentena seja revista com regras para os comércios. Então é isso, né? É o que você falou, Cecília, é realmente a opção de alguém da saúde, de um profissional de saúde, que seguiu o caminho da politicagem mais, da pior escória, a politicagem mais suja, a politicagem mais assassina que pode ter no país em tempos de pandemia, não é? Ele fez claramente hoje a opção do caminho que ele vai seguir nas próximas semanas. Agora, eu acho o seguinte, que embora a gente tenha essa situação onde esse ministro realmente venha a estabelecer essas regras que ele está dizendo para abertura gradativa dos comércios, dos locais, e aí ele não trata só de serviços essenciais, eu acho que vai ser muito difícil que essa onda que ele mesmo iniciou lá no começo da pandemia, quando ele foi apresentado como ministro da Saúde, que iria gerir toda essa crise, é muito difícil que as pessoas que estão já na sua consciência, que estão podendo fazer o isolamento social, que estão podendo lavar as suas mãos, e as que não estão também, mas que sabem que é necessário, eu acho muito difícil que essas pessoas atendam a esse chamado assassino, não é? Dessa dupla Mandetta e Bolsonaro, que tende a ser os responsáveis pelas milhões de pessoas que podem morrer nas próximas semanas. Márcio. Kátia, só para pontuar sobre o Mandetta, né, que hoje foi um dos assuntos mais comentados, né, teve em alguns momentos um dos assuntos mais comentados no Twitter, Mandetta, porque ele deu essa coletiva, né, e destacou sobre esse assunto que hoje foi repercutido nos principais veículos de comunicação do Brasil. Ele falou, desliguem um pouco a televisão, às vezes ela é tóxica demais. Justamente fazendo aquilo que a Cecília falou, né? Porque ao passo que ele deu uma coletiva pedindo para que as pessoas mantessem o isolamento, ele tinha que sinalizar de alguma forma para o bolsonarismo, para os palacianos, né, lá,
de que não está se contrariando o governo, apenas está tentando preservar o governo. E aí, quem é que roda nessa história é a imprensa, né? Eles tentam... você vê que a gente hoje tem inclusive a gente vai fazer isso, Kátia, em breve, depois a gente combina, Kátia e Emílio, um especial com entidades, né, da sociedade civil sobre a questão dos ataques que a imprensa vem sofrendo. Isso daí é fundamental da gente discutir sobre isso. Quando eles querem jogar para a galera, eles colocam a imprensa como inimiga do povo, né? Então, assim, ele fez isso hoje, sinalizando para o governo Bolsonaro que ele está ali firme e forte nos ideais bolsonaristas, e deu essa sinalização clara que está tentando ali mediar com as entidades médicas, como a Cecília falou, e com os irracionais, né, que hoje estão no Palácio comandando o Brasil, que, na verdade, está sem comando, né? Está à deriva. Então, sobre as perguntas do Emílio e da Cecília, que eu anotei aqui sobre a questão da conjuntura política no Rio, em meio a essa crise, né, provocada pelo coronavírus, Cecília e Emílio, o que acontece? A Cecília perguntou se o povo está mesmo indo para a rua, se está essa questão, se está acontecendo mesmo. O que acontece, Cecília? Eu acho que foi ontem ou antes de ontem, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, decretou que as lojas antes só alguns estabelecimentos que poderiam estar abertos, como acho que postos de gasolina, supermercado, coisas que são essenciais, né? Alimentação, energia, enfim. Mas ele, no dia seguinte que o Bolsonaro fez o pronunciamento, já saiu com um decreto, numa edição extra do Diário Oficial. Também a gente tem essa informação nas nossas plataformas de jornalistas livres aqui do Rio. Ele decretou que depósitos de bebidas poderiam ser abertos, que lojas de materiais de construção já podem abrir também. Então, assim, uma série de estabelecimentos comerciais que têm trabalhadores, que têm grande circulação, que, se estiver aberto, com certeza vai receber pessoas, né, circulando nesses ambientes. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, fez esse decreto, e por isso a movimentação na cidade voltou um pouco mais intensa antes de ontem e hoje, na verdade. Então, assim, eu conversei com uma amiga minha de Bangu, a Zezé, que mora em frente, é uma rua muito movimentada, inclusive perto do Bangu Shopping, que me falou sobre a movimentação ali, disse que as lojas estavam todas abertas em Bangu, todas. Uau. E Bangu é um dos bairros mais populosos do Rio de Janeiro. Então, assim, isso é muito preocupante. Na Zona Oeste, onde o atendimento de saúde não é precário também, tudo mais. Então, falou que foi em seguida. Tipo, teve o pronunciamento do presidente e, em seguida, já teve o decreto. No outro dia de manhã, já teve o decreto do Marcelo Crivella, que estão alinhadíssimos, né? Aqui no Rio, Emílio, existe a oposição Witzel e Crivella. O Crivella faz o que o Bolsonaro quer, e o Witzel fica nessa oposição porque vai ter candidato próprio à Prefeitura do Rio de Janeiro. Tudo indica que será uma juíza, né, também alinhada com o bolsonarismo, né, porque mesmo que eles sejam oposição ao Bolsonaro, ele se situou dentro desse bolo bolsonarista que a gente fala, que são essas pessoas que são irracionais, né? São pessoas que se fingem, né, por exemplo, agora o Witzel está se fingindo de sensato, de que acredita na ciência, mas, na verdade, ele passou a campanha inteira quebrando placa, destilando ódio, falando contra cientistas, está o tempo inteiro atentando contra as universidades, já atentou contra a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, né? Inclusive dando mais força para o movimento UERJ Resiste.
E só para finalizar, o Crivella e Witzel têm essa oposição aqui no Rio de Janeiro, que está ficando cada vez mais forte, né? Ao passo de que fica claro que Bolsonaro está alinhadíssimo a uns poucos prefeitos do Brasil assim que está tão apoiado, tão sincronizado com o Bolsonaro, é o Crivella, prefeito aqui do Rio de Janeiro, porque essa aliança entre Crivella e Bolsonaro é a única possibilidade de reeleição do próprio Crivella, né? Aqui no Rio de Janeiro, Crivella com a popularidade baixa, as pessoas acreditam que a reeleição dele é muito difícil. E aí o Crivella está se ancorando nessa aliança com o Bolsonaro. Perfeito, perfeito. Acho que a gente já está bem puxado no horário, já estamos com 45 minutos de fala. Acho que o Emílio podia falar rapidinho, tem uma última pauta, né, Emílio? Que acho que é a questão da propaganda da Secom. Você podia falar rapidinho e a gente já vai para os informes e despede para a galera conseguir descansar também. E a gente também tentar aqui fazer mais algumas coisas durante a noite, mas também precisa... E voltar amanhã com tudo, né? Voltar logo mais. Vamos lá, Emílio. Então, gente, o que aconteceu foi o seguinte: o governo, a campanha no Brasil não pode parar. Sua campanha publicitária, vídeo e tudo mais, né? Tem logo e tudo mais. Aí o que aconteceu? Causou uma baita discussão nas redes sociais, um escândalo, como é que o Brasil, que tem a ver com o que vocês estão falando do fim do isolamento, né? E uma política que eles estão fazendo, não só com a campanha, mas com carreatas nas ruas e tudo mais, né, que estão acontecendo, inclusive respondendo Emília, a gente está com seu comentário prejudicado aqui pela rede, está bem prejudicado, a gente está tendo essa, né, não sei se vocês estão conseguindo entender o Emílio. Está bem prejudicado, não sei, se você quiser tentar agora novamente, assim, dá uma resumida, a gente já ouviu um pouco, mas... Tá bom, então é o seguinte, aí teve a liminar, o Ministério Público no Rio de Janeiro entrou com uma liminar e conseguiu suspender essa propaganda de 4,8 milhões aos cofres da União, né? Tá prejudicado. Dinheiro dos nossos impostos, por uma propaganda que não... E agora, pasme, o governo nega que fez a propaganda, então ele está fazendo da justiça palhaça, né? Porque não é possível. Como é que tem uma liminar sobre uma coisa que não existe? Nós brasileiros palhaços. A justiça não fez mais do que a mera obrigação dela de suspender essa patifaria, né? Essa sandice com esse slogan aí assassino também, né, como tem sido tudo desse governo. Eu não tenho outra palavra, viu, gente, para descrever esse governo, a não ser nesse momento que, não sei se vocês concordam comigo, se eu estou sendo um pouco demais. Eu concordo. Enfim, né, eu sei que vale alguma coisa, mas eu estou concordando aí, mano, super, e assim, ó, eu quero pedir aqui, aproveitar para a gente já ir para o encaminhamento final, mas dizer que Bolsonaro e Mandetta respeita os jornalistas, respeita. Hoje, no pronunciamento do Mandetta, ele escrachou a nossa classe, eu não sei se vocês chegaram a ver. Eu não vi. Foi bem absurdo isso, né? Mesmo as mídias, os jornalões, enfim, mesmo com todo o seu uso político também, ideológico, etc., ainda assim estão prestando um serviço de respeito à população brasileira, não é? Quando traz a comunidade médica para falar sobre a importância do isolamento social, quando traz vários professores de universidade para falar sobre isolamento social, quando traz pessoas especializadas em direitos humanos, quando traz outros políticos novos, velhos, para falar sobre as medidas que não estão sendo tomadas pelo governo federal. Então, respeita, Mandetta, respeita os jornalistas. Hoje, o que esse ministro fez foi, assim, vergonhoso. Aquele pronunciamento da tarde, eu vou dizer para vocês, foi vergonhoso. E eu não quer contar? Estou super curiosa aí para saber. Imagino que outras... Desrespeitou muito, disse que a gente prestava um desserviço à população brasileira. É uma mentira isso, é um mentiroso, é a escória
da política, esse tipo de pessoa, não é à toa que ele pertence ao grupo que ele pertence, não é à toa que o passado dele condena ele quando ele condenou, escrachou o Sistema Único de Saúde, por exemplo, né, sem apresentar sequer alguma alternativa plausível para pelo menos melhorar as falhas e as lacunas que esse sistema pudesse ter aqui no Brasil, antes da pandemia, né, e agora ele vem vangloriando, utilizando o SUS também de maneira política e ainda por cima desrespeitando uma classe que trabalha e trabalha muito, né? E tem trabalhado muito, a gente não tem como não reconhecer que tem trabalhado muito, claro, com algumas raras exceções aí que a gente tem visto, mas que tem trabalhado muito em prol do fomento de informações para a população brasileira. Vocês imaginam se não tivesse jornal para dizer para as pessoas lavarem a mão, para não sei o quê, para denunciar a favela que não tem o sabonete, que não tem a água, como é que seria? A gente estaria numa situação pelo menos 3 vezes pior do que o que a gente está. Então, a gente não precisa de um cara que realmente venha para a TV para dizer, para querer fazer lavagem cerebral na população brasileira e dizer que jornalista não pode, não tem, faz desserviço à população. Eu acho, assim, vergonhoso, imoral, irresponsável. Alguém escreveu aqui, eu estou lendo. A gente vai encerrar? Pode? Como é que você vai? Vamos encerrar, vocês mandam. Estou brava hoje, estou brava. Tá brava? Eu vou. Queria fazer algumas considerações aqui, minhas finais, assim, 3 minutinhos aí, se vocês me aguentarem. Eu acho que o relato que o Márcio trouxe hoje é muito valioso para a gente pensar em como essa narrativa da doença e da pandemia aqui no Brasil, ela está toda impermeada sobre as disputas políticas. E a doença, ela não é política. O que é política é como a gente vai lidar com ela, como a gente vai lidar coletivamente com ela. É a forma que eu vejo, né? Esse Estado, e aqui em São Paulo a gente pode te falar muito bem, e acho que isso se repete no Rio, por isso que eu estou querendo fazer essa comparação, Márcio, é que, assim, governo federal, governo estadual e governo municipal lidando com isso como se não tivessem estudos, técnicas, procedimentos, protocolos para se lidar com essa doença. Então, todo mundo está errado, a Itália não deveria ter se arrependido, os Estados Unidos, Nova York não está bombando com a doença, e quem está certo são eles, e essa disputa que eles estão fazendo, que aqui se repete, entre Dória e Bolsonaro, né? E a vida das pessoas não importa se é 300, importa que eles têm que acumular um pouco mais de dinheiro, importa que eles têm que continuar fazendo o que eles estavam fazendo, que é transferir dinheiro das classes mais populares para a elite, uma elite financeira que vive do boleto que a gente paga todo mês, entendeu? E eles estão morrendo de medo, de boicote, da galera não ter a grana para pagar, entendeu? Mas estão se lixando para a vida das pessoas. E aí o Mandetta, que é um médico, entra junto, né? E a gente fica espantado, principalmente a gente que acredita ainda na ciência, na medicina, enfim, nos conhecimentos, enfim, no que o conhecimento pode trazer de positivo para a vida da gente, transformar a vida da gente. Então, esse pessoal aí não está nem aí para a vida. Compartilho dessa sua revolta aí. Acho que você já falou tudo, mano. É isso, que eu acho que temos que ficar de olho em Witzel e Dória, porque principalmente Dória, que está sonegando informação, fazendo uma narrativa, mas fazendo uma política contrária, porque o transporte está funcionando aí, as escolas têm escola aberta ainda, moradores de situação de rua nos mesmos lugares, funcionários, né? Hoje morreu um estudante da USP, lá, o CRUSP, que quem conhece é uma moradia de estudantes
e vive um monte de gente empoleirada lá dentro, sem condições mínimas de saúde. Então, assim, o Dória também vai ter que pagar essa conta, sabe? Não adianta ele ficar, como você citou, hoje mais cedo, Kátia, de Dória Anjinho, né? Ou foi ontem à noite? Dória Anjinho. Eu tô falando toda hora isso, meu mantra. Anjinho, sabe? Colocando um negocinho aqui na cabeça, porque de Anjinho ele não tem nada. Se tem uma coisa que o Bolsonaro acertou nesse discurso todo que ele veio fazendo há 20 dias, é de que o Dória colou nele para se eleger, entendeu? Então, assim, os dois estão juntos. E por mim se afundam juntos. É isso. Boa, gente, vamos se despedir. As pessoas também estão cansadas, né? A gente precisa despedir. A gente tem alguns assuntos que a gente não falou, vamos falar. Vamos colocar as agendas das lives aqui na descrição desse post para as pessoas também conseguirem saber, né? Que a live de amanhã já tem um cardzinho, vou mandar. Perfeito. E é isso, gente. Quero muito agradecer a paciência. Amanhã a gente vai fazer programa? A paciência, né? Gente, quero muito agradecer. O Emílio quer saber se amanhã a gente vai fazer programa. Vamos ver. É porque a gente analisa, né? A gente pode discutir depois, né, gente? A discussão de pauta que as pessoas não são obrigadas, né? Brincadeira, Emílio. Mas, ó, gente, obrigada. A gente quer muito agradecer a tolerância, a paciência de vocês. Peço desculpas também se eu me excedi um pouco, porque às vezes também a gente precisa, né, se exceder um pouco para que as estruturas também se movimentem ou se incomodem minimamente, a gente consiga, esse também é um papel dos jornalistas, né, fazer com que as estruturas também se alterem, sempre para melhor, sempre prestando um serviço íntegro. Obrigada por quem acompanhou, quem escreveu, teve gente que ficou o tempo todo aqui com a gente, do começo ao fim dessa live, a gente começou com mais de 400 pessoas assistindo, e a gente entende que não é fácil ficar ouvindo só blá blá blá, né, e não conseguir falar, mas a gente tentou aqui ler alguns dos comentários que foram passados. Amanhã a gente está de volta com outras transmissões ao vivo, ou, de repente, né, se alguma coisa acontecer durante a noite ou a madrugada, a gente entra para falar. Obrigada, querido Cecília, Emílio e Márcio, que vai voltar depois com um especial para falar só do Rio de Janeiro. Eu agradeço, Kátia, e todos vocês aqui do Rio de Janeiro. E até mais, né? Vocês que estão ainda aí no live, compartilhe essa live para que a gente consiga chegar a mais pessoas, né? A gente agradece a companhia até agora, e é isso, né? Se a gente deu algumas opiniões aqui, é porque a gente procura filtrar, né, o que a gente viu no dia, todo dia, para poder trazer para vocês umas informações com um nível de apuração mais qualificado. Então, muito obrigado e até mais. Nos encontraremos nas nossas outras plataformas aqui do Jornalistas Livres. Legal. Soraya, obrigada, Soraya. A gente está carente, a gente quer biscoito. A gente quer biscoito. Gente, a gente vai deixar vocês, mas a gente vai continuar aqui para se falar, tá? Então, para quem está ao vivo, valeu. Fica aí, galera. Até mais.